E aí, maravilha, tudo certo, tudo ótimo, que bom. Vamos continuar o estudo do livro Educação Física e Esporte, Perspectivas para o Século XXI, organizado por Wagner Way Moreira, publicado pela editora Papyrus. Maravilha? Beleza? Então vamos lá, começando a quarta parte, Perspectivas no Esporte. Primeiro texto é Uma visão paradigmática das perspectivas do esporte para o início do século XXI, de Manuel José Gomes Tubino. Diversos campos de conhecimento têm feito suas projeções e perspectivas para o século XXI. No caso dos esportes, para que esse exercício seja feito com qualidade, é preciso levar em consideração seu processo sociocultural histórico, onde é preciso fazer referência aos aspectos gerais e específicos de suas relações com a sociedade. Vamos para a análise do contexto atual de sociedade como fundamento para o estudo de tendências. O quadro atual das atividades físicas no mundo expressa uma grande complexidade. Assim, interpretar o contexto atual de forma segura, usando o raciocínio lógico, nos levará a um futuro promissor, porém não menos complexo. Depois de muitos estudos, podemos reconhecer algumas macrocaracterísticas da atualidade. A revolução tecnológica, onde os avanços dos meios de comunicação em massa praticamente influenciam todas as ações em todos os campos do conhecimento. A sociedade de massa, que muda a relação entre o Estado e a sociedade, em que respeito, direitos e o atendimento às necessidades coletivas passam a ser prioridade. As revisões conceituais dos campos do saber, o olhar para a ecologia, com o intuito de revitalizá-la, e a extinção do consenso e a razão dialógica, uso da linguagem como meio de se conseguir o consenso, substituindo a razão monológica, fechada em si, subjetiva. Esses sintomas do mundo atual são importantes e refletem uma nova acomodação internacional, mas é importante também mencionar características como predominância exacerbada do tecnicismo e do cientificismo em detrimento do humanismo, desigualdades sociais crescentes. Superação gradual da educação formal pela não formal, reconhecimento da importância do lazer. Vamos para a necessidade de uma perspectiva referenciada em paradigmas. Para evidenciar cortes epistemológicos ou revoluções científicas, é comum a referência a paradigmas. Dentro de uma área de conhecimento, os paradigmas absorvem as leis, as teorias, as aplicações e as instrumentações nas práticas científicas. E essas áreas de conhecimento vão evoluindo de acordo com a substituição periódica desses paradigmas. Para tratar das perspectivas do esporte no século XXI, é preciso fazer uma análise calcada no processo histórico, que certamente influencia e delimita os acontecimentos próximos. Além disso, também existe a necessidade de uma análise dos diversos estudos gerais de tendências da humanidade. Assim, o fenômeno esportivo pode ser considerado na relevância das perspectivas socioculturais da sociedade. Finalmente, utiliza-se dois paradigmas para interpretar a ciência do mundo. Primeiro, a revolução científica que afeta todos os campos científicos, a informática, por exemplo. Segundo, temos os paradigmas ligados às áreas específicas do saber, o que permite as periodizações de referencial científico ao longo do processo de evolução do conhecimento de cada área. Prosseguindo as expectativas de tendências mundiais para as próximas décadas. Para se projetar tendências, é preciso juntar aquilo que foi projetado com as mudanças que já ocorreram. Naisby e Aburdeen projetaram as seguintes mega-tendências. 1. A passagem de uma sociedade industrial para uma sociedade da informação. 2. A mudança de uma tecnologia forçada para uma alta tecnologia, com forte contato humano. 3. A transferência de uma economia nacional para uma economia mundial. 4. Mudanças das perspectivas de curto prazo para as de longo prazo. 5. Saída da centralização para a descentralização. 6. A substituição da ajuda burocrática e institucional para a iniciativa próxima. 7. A democracia participativa substituindo a democracia representativa. E 8. As opções múltiplas, superando-se as posições maniqueístas anteriores. Essas e outras mudanças que vêm ocorrendo no mundo têm provocado, na estrutura antiga, conflitos de difícil solução. Acredita-se que essas reações serão minoradas somente quando o referencial também for trocado. A perspectiva holística é um outro referencial importante. Aqui, a visão não é fragmentada, é do todo, com sinergias ligadas, contendo todas as dimensões do campo. E essa visão também se insere no campo social do esporte. Segundo Helmut Hag, no campo do esporte, o desenvolvimento dessa área passa pela filosofia do esporte, que abrange os seguintes campos básicos:
a metateoria, a antropologia, vista na relação corpo, alma e espírito, a teoria do brinquedo, a performance humana e a ética. Após a conexão desses estudos de tendências, é possível, numa interpretação atual, projetar-se as perspectivas do esporte para o início do século XXI. Vamos para o esporte moderno, da sua gênese à sua ampliação conceitual, numa perspectiva paradigmática. O esporte moderno teve um grande impulso com a revitalização dos Jogos Olímpicos, pelo barão Pierre de Coubertin. E dentro dessa evolução conceitual do esporte, existem dois períodos balizados em paradigmas distintos. Primeiro paradigma, quando o esporte tinha como referência unicamente o rendimento. E o segundo paradigma, quando o esporte passa a somar o rendimento com as perspectivas de formação e participação. Os primeiros tempos do esporte estão fortemente ligados ao primeiro paradigma, pois a busca pelo rendimento era o objetivo. Essa ideia única começou a ruir quando Hitler buscou utilizar o esporte para fins político e ideológicos. A utilização do esporte como ferramenta política ganhou capítulos importantes com a Guerra Fria. O ideário olímpico, que pregava a ética esportiva, o fair play, começa a ceder espaço para o chauvinismo pela vitória, isto é, a vitória a qualquer custo. Nesse período, o suborno e o doping ganham proporções enormes. Esse tipo de visão gerou reações em diversos organismos internacionais, que produziram diversos manifestos, culminando com o movimento TRIM, na Noruega, que mais tarde resultou no Esporte para Todos. Diante das diversas reações, a Unesco, em 1978, edita a Carta Internacional de Educação Física e Esportes, que fora publicada em 1979. Logo no primeiro artigo, a carta fala que o esporte é um direito de todos, deixando claro que o esporte é muito mais do que rendimento. Assim, começa o segundo período paradigmático geral do esporte. Esse novo conceito de esporte gerou uma nova abrangência, com as seguintes manifestações. Manifestação esporte performance, objetivando o rendimento, numa estrutura formal e institucionalizada. Manifestação esporte participação, visando o bem-estar de todos, praticado voluntariamente e com conexões com os movimentos de educação permanente e com a saúde. E a manifestação esporte educação, norteadas pelos princípios socioeducativos, preparando o participante para a cidadania e para o lazer. Nesse segundo paradigma, o esporte de rendimento passa para uma perspectiva de negócio. Dessa forma, foram apresentadas três interpretações para o esporte de rendimento: esporte como ideário olímpico, esporte com uso político e ideológico e esporte como negócio. Após passar pelo conflito amadorismo versus profissionalismo, primeiro paradigma, e capitalismo versus socialismo, segundo paradigma, atualmente o confronto ocorre entre a lógica do mercantilismo e a ética esportiva. Prosseguindo, a imprescindibilidade de entender o esporte numa perspectiva de cultura física. As atividades físicas, seja em utilização educativa, educação física, seja de forma socioculturais, práticas esportivas, são manifestações de uma cultura física. Cagigal conceitua a cultura física da seguinte maneira: o homem conhece o mundo que o rodeia a partir de sua entidade corporal. O homem vive em movimento, vivendo no, desde e por meio do corpo. A integração cérebro-aparelho locomotor é uma garantia de desenvolvimento pessoal, mostrando que o movimento é uma das primeiras necessidades e providências antropológicas do ser humano. Entendendo as manifestações da cultura física, ócio fisicamente ativo, dança e esporte, e que a educação física sempre se constitui no fundamento dessa cultura física, infere-se que o esporte sempre deve ser entendido na abrangência da cultura física. Portanto, a visão de cultura física para as próximas décadas estará consolidada numa perspectiva holística, ou seja, geral, abrangendo as discussões e pensamentos de uma filosofia do esporte, além de utilizar as mega tendências da sociedade como referencial. Vamos para o esporte na chamada ciência do esporte. A ciência do esporte compreende a medicina esportiva, psicologia esportiva, a biomecânica esportiva, a história e pedagogia do esporte e os outros conhecimentos conectados com os fatos esportivos. Há algumas correntes que defendem uma ciência do movimento humano e uma ciência da motricidade humana. Entretanto, há um certo consenso na área científica para a expressão ciência do esporte, que compreende todas as teorizações sobre atividades físicas em geral, seguindo as transformações do movimento esportivo e as novas questões do esporte. O esporte, revigorado socialmente, passou a receber inúmeras perspectivas de transformações de novas questões. Podemos colocar como transformações ou questões a continuação do surgimento regular de modalidades esportivas ligadas à natureza, as quais têm, de um modo geral, aparelhos industriais como suporte econômico.
tem também o aparecimento sistemático de modalidades relacionadas à aventura do homem, triatlos, enduros, ralis, etc. Temos a proliferação de modalidades esportivas derivadas das artes marciais. Haverá também uma reestruturação das organizações internacionais, haja vista o grande número de novas modalidades surgindo, além de previsão de grandes conflitos nas estruturas de poder das instituições esportivas, uma vez que a perspectiva de negócios provocará a adesão de interesses de novos grupos. É possível também colocar como projeções a influência da mídia sobre o interesse esportivo, dando destaque somente aos esportes coletivos de interesse de massas, futebol, basquete, etc., pois o seu objetivo é apenas o retorno financeiro. Os estados terão um papel maior nos esportes de participação, educação e de bem-estar social, reduzindo sua participação no esporte performance. E para concluir, surgirá uma nova ética esportiva, direcionada para um novo espírito esportivo, comprometido com as novas dimensões sociais do esporte. E ponto final. Por tudo que foi apresentado como projeções e tendências, com sua evolução no campo teórico e social, é possível afirmar que o esporte precisa mudar de contexto e que ele será, no início do século XXI, um fenômeno social dos mais relevantes no novo quadro da sociedade internacional. Ótimo, concluímos o texto número 1 dessa quarta parte. Agora vamos para o texto número 2, Reflexões sobre a fragmentação do saber esportivo, de João Paulo Subirá Medina. Visão de mundo e compromissos. Analisando o estágio atual de desenvolvimento da humanidade, podemos identificar perspectivas promissoras e devastadoras. E desenvolvimento, aqui, é entendido como possibilidade de os homens e mulheres ascenderem nos campos econômico, biológico, psicológico, social, etc. No campo político, tanto o socialismo burocrático quanto o capitalismo antropofágico não conseguem emancipar a maior parte da população de suas patologias e misérias. Diante desse cenário político, econômico e cultural, podemos refletir sobre o futuro. Claro, sem uma postura determinista em seu sentido mais ortodoxo. Na verdade, o que se busca é um projeto coletivo, sem negar as individualidades, que nos leve dialeticamente a uma utopia que vislumbre e empurre a sociedade para a conquista de uma vida mais humana para todos. E tendo uma perspectiva promissora para o futuro, o que se deve fazer é inserir-se no processo de luta, questionando os atuais princípios e atuando de forma concreta. Bom, está claro para todo mundo que é preciso transformar. Mas transformar para quê? Transformar para quem? Como transformar concretamente? Vamos para conhecimento e esporte competitivo. Um problema-chave na busca de uma humanização dos processos é a fragmentação do saber. A ciência contemporânea acabou por confundir o conceito de especialização, necessária em sociedades complexas, com especialismos que conduz à alienação, distanciando o ser humano do sentido de suas ações. No esporte competitivo, a busca do rendimento e lucro como prioridade desumaniza o homem, levando o atleta a ser tratado como máquina, mercadoria ou produto descartável. Paradoxalmente, a ciência do esporte gera um conhecimento mais detalhado e elaborado dentro de sua especialidade, nos afastando da compreensão de suas dimensões genuinamente humanas. O esporte, nesse sentido, ao invés de ser um agente dinâmico de aproximação da saúde integral, de educação libertadora ou de uma cultura corporal esportiva, que poderia promover a compreensão e a solidariedade entre as pessoas, mas parece seguir em direção contrária. Diante desse cenário, podemos concluir que o esporte de rendimento, que valoriza de forma quase absoluta o lucro e a performance, reproduz os valores dominantes da sociedade. Assim, mesmo que de forma sutil, o esporte atual acaba por estimular o doping, a violência, a mentira, a aparência, o individualismo, a alienação ou o nacionalismo exacerbado, praticando traumas físicos e emocionais em seus praticantes. Portanto, o esporte tratado de forma descontextualizada em seus aspectos socioculturais ou sem uma clara noção de suas intenções reais, não representa saúde, educação e cultura, e sim um instrumento de manipulação e alienação ou de simples reprodução dos valores vigentes. Prosseguindo, a fragmentação do futebol brasileiro. O futebol é um caso que podemos definir como excelência de exceção, principalmente por conta de um traço cultural daqui que valoriza e estimula a prática do futebol masculino desde a mais tenra idade. Esse esporte conseguiu incorporar, em alguns momentos, os elementos básicos para a realização de trabalhos de bom nível técnico competitivo, apesar das influências negativas, advindas do subdesenvolvimento econômico, social, cultural e científico e a especialização precoce, que robotiza os meninos a partir dos 5, 6 anos de idade. Colocando como exemplo as comissões técnicas, observamos uma evolução ao longo dos anos, com a incorporação de novos profissionais com saberes diversos necessários ao seu desenvolvimento.
Na década de 50, foi incorporado à comissão técnica o preparador físico. Pouco depois, passa a integrar a comissão o médico com especialização em medicina do esporte para dar conta dos progressos ocorridos nessa área. O treinador começa a ter suas atribuições descentralizadas. A partir da década de 1970, o esporte continuou evoluindo e a comissão técnica continuou a crescer, incorporando outros profissionais, como nutricionista, fisiologista, treinador de goleiros, fisioterapeuta, etc. Mas, apesar do acompanhamento dessa evolução, enfrentamos outras importantes dificuldades, que são na ordem epistemológica e paradigmática. Paradoxos do futebol e do esporte de rendimento. Imaginemos que as funções do futebol sejam cada vez mais fragmentadas à medida que o esporte vai evoluindo. Muitos outros profissionais seriam admitidos às comissões técnicas. Para os tecnicistas, a ideia é que o conhecimento fragmentado se resume a uma simples reunião de esforços individuais, o que seria suficiente para o alcance dos objetivos. Esse tipo de visão não promove o debate multidisciplinar e ações interdisciplinares. E, dessa forma, há o favorecimento dos especialismos, que já não fornecem os elementos necessários às soluções dos problemas humanos fundamentais. Começamos a perceber que os setores dominantes mais conservadores e reacionários da sociedade, a quem interessam divisões e fragmentações, já não conseguem justificá-las sem reações. Contudo, percebemos que as resistências acontecem mais fora do que dentro das instituições, pois os sistemas possuem seus mecanismos de autopreservação. Dentro desse sistema, não se admite que especialistas deem pitacos em outras áreas. Assim, entendemos que, para que haja mudanças radicais no modelo dominante, é preciso esforços coletivos e pressões constantes para alterações nas correlações de forças econômicas, políticas e culturais que atuam como pano de fundo de todas as ações institucionalizadas, seja na escola, na família, na administração pública ou em um clube de futebol. Prosseguindo, perspectivas para o século XXI. A organização tecnicista das diversas áreas profissionais envolvidas no esporte precisa ser refeita, pois é de fundamental importância que se defina claramente a contribuição que cada especialização pode dar no contexto de um trabalho coletivo. Valores, princípios, diretrizes ou pressupostos trazidos pelos profissionais especialistas para o âmbito da organização não podem comprometer o esforço conjunto, integrado, na direção de metas bem definidas. Contudo, o que se vê atualmente é que a visão tecnicista, ao mesmo tempo que atinge os objetivos do alto rendimento técnico, acaba não contribuindo para um desenvolvimento humano mais autêntico das pessoas envolvidas no processo, atletas, técnicos, especialistas, torcida, etc. Mesmo com todas as dificuldades para transformar o cenário atual, a perspectiva para o futuro é positiva, pois há um novo paradigma, mesmo que ainda embrionário, sendo gestado no interior de uma cultura emergente que já não aceita mais os parâmetros fornecidos por uma visão fragmentada das ciências do esporte e por uma educação física decadente, ainda definidores dos procedimentos científicos e pedagógicos que norteiam o esporte de alta competição. Maravilha, encerramos a quarta parte, agora a próxima é, evidentemente, a quinta parte, com o título Perspectivas na Recreação e no Lazer. Mas claro, não vamos estudar agora, vamos dar uma pausa, recuperar as energias, tomar uma água, tomar um café e depois nós retornamos para continuar o estudo do livro Educação Física e Esportes, Perspectivas para o século XXI, organizado por Wagner Way Moreira e publicado pela editora Papyrus. Maravilha? Valeu e até o próximo estudo!